Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e, acima de tudo, por tudo que Ele é. Vamos para mais uma reflexão da semana e no dia de hoje nós vamos meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 12, que diz assim: Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me entregarias a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Quem não conhece esse trecho da Bíblia, ele fala sobre a princesa Tamar, a filha do rei Davi, e do seu irmão Amnon, também seu filho, onde por um intento da sua carne, pode-se dizer também por influência maligna, teve o desejo de se deitar com a sua irmã. E no ato dessa loucura, a princesa Tamar, ela pediu, como foi lido agora nessa reflexão, que ele não o fizesse. Inclusive cogitou um possível casamento, porque naquela época, naquela região, havia essas práticas, tanto porque eles não eram irmãos da mesma mãe, apenas do mesmo pai, quanto porque para a questão de herança, da perpetuidade do legado da família, muitos acontecia dessa forma. Mas não era comum, eram casos específicos, mas mesmo assim, ela pediu para que ele fizesse assim, e o ato dele era um ato de loucura de verdade. Ele a quis possuí-la, e foi o que aconteceu. E o fim dessa história, que eu não vou contar por completo, é uma situação trágica. É uma dor imensurável numa mulher, uma ferida que não foi curada e a morte desse seu irmão pelo seu outro irmão que se colocou, num papel de vingador da Tamar. E por fim, a tragédia. O seu pai também, por saber, o próprio rei Davi, em conhecimento do ato, se irou contra o seu filho, porém nada fez. E o que podemos refletir em cima dessa história de Tamar? Eu sei que muitas vezes nós vivemos situações nessa vida que nos condicionam, a essa dor, a esse sentimento terrível dentro de nós. Possa ser sim por um ato de violência que você tenha passado, mas podemos analisar de outras formas. Situações em quais nós fomos afrontados, fomos caluniados, não fisicamente doídos, mas emocionalmente. No caso de Tamar,
ela veio a estar em ambas situações, né? Ela ficou fisicamente, né, machucada e emocionalmente machucada, porque não houve reparação para a sua situação. Acredito eu que mesmo o seu pai, o rei Davi, sendo um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que buscava Deus, mas como a gente entende que nossos pais pode ser algo, mas se nós não tivermos a decisão de fazer a nossa confissão, a nossa entrega a Deus, completar, né, esse ciclo na nossa vida, né, não existe essa replicação, porque sabemos que cada um tem a sua intimidade com Deus, cada um tem a sua forma de se comunicar com o Senhor, além de a sua decisão de estar ou não na presença de Deus. E o que eu vejo nessa história de Tamar é que o que faltou? Verdadeiramente faltou a presença do Pai Celestial, de Deus em sua vida, que embora seu pai tivesse, ela não tinha. Ela vivia assim como, mesmo sendo princesa, filha do rei Davi, vivia como o próprio, as próprias pessoas dessa região, né? Muitos dissolutamente, né? E quando ela viveu essa tragédia em sua vida, ela não tinha a sua vida em Deus, no Senhor. E qual o retorno disso? O que podemos ver, né? Destruição, tragédia. Porque Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção. Deus é um Deus que, mesmo diante de uma tragédia, de uma destruição, Ele consegue nos restaurar, nos transformar e fazer com que nós usemos aquilo que foi a maldição da nossa vida em bênção, não só para a nossa vida, mas para a vida de outras pessoas. Então que possamos ser diferentes do que Tamar foi. Tamar viveu a tragédia porque não tinha como impedir de acontecer. É o que acontece com muitos de nós. Tem certas coisas que sobrevêm sobre a vida da gente que nós não está nas nossas mãos a força para impedir de acontecer. Mas o resultado final, sim, depende de nós. Depende da nossa entrega a nosso amado Pai. Depende da nossa entrega a perdão do nosso ofensor, do nosso caluniador, do nosso opressor, né? Do causador daquilo que destruiu a nossa vida. Mas sabemos que mesmo nossa vida tendo sido destruída, quando entregamos qualquer situação, qualquer coisa que tenhamos vivido, eu digo qualquer. Eu sei que para muitas pessoas ouvindo essa palavra pode estar dizendo assim: mas você não sabe o que eu vivi. Mas o que eu vivi não tem perdão. No dia em que você tomar a decisão, e eu espero que esse dia seja hoje, de entregar essa dor, esse sentimento, essa destruição que virou a sua vida nas mãos do Senhor. Se derramar na sua presença e pedir para que Ele te cure, que Ele restaure a tua vida, verdadeiramente você será restaurado. E verdadeiramente você encontrará a cura. Você verá a bondade do Senhor. Porque Ele diz,
Ele diz que não importa a situação que você esteja vivendo, que a sua bondade, Ele te seguirá. Muitas pessoas podem ter um questionamento: onde estava Deus quando eu vivia aquele momento? Ele estava lá, do teu lado, segurando a tua mão, ou até te colocando no colo, mas você não percebeu. Porque a dor era tão intensa, era tão grande, que você não percebeu a presença do Senhor ao teu lado. E muitos podem estar questionando: e por que Ele não impediu que acontecesse? Porque Ele conhece a tua vida, Ele conhece teu coração, Ele conhece teu caráter, Ele conhece que você é capaz de passar por essa situação a ponto de ser curado, a ponto de usar a sua vida como instrumento nas mãos dele para transformar outras vidas, para impactar o mundo e saber que Deus, Ele restaura. Ele nos faz viver o melhor, mesmo depois de ter passado pelo pior. Ele faz com que nós olhemos para trás e vejamos aquilo que aconteceu de ruim e diga assim: mas Ele me transformou. Ele usou isso como uma forma de me quebrar e de me transformar num vaso novo. E sim, muitas vezes, confesse que é isso que aconteceu comigo e eu acredito que é necessário cada um de nós confessarmos. Muitas vezes é necessário que nós passemos pela tragédia para que assim possamos olhar e enxergar que Ele está junto de nós. Olhar e enxergar qual é a vontade dEle para as nossas vidas, porque estamos tão fechados no nosso mundinho que não o buscamos como devemos buscar. Não temos Ele como centro das nossas vidas. E a partir de então, a partir daquele momento que nos causou tanta dor, tanto sofrimento, angústia, que tem nos consumido, Ele está dizendo agora aí para você: vem, reconheça, eu sou teu Pai. Reconhece a paternidade do Senhor para a tua vida. E recebe em nome de Jesus a cura dele. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima reflexão.